Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui novamente. Hoje, privilégio, né, de receber a Júlia, especialista em fisioterapia. O prazer é tão grande que eu tenho ela, além de parceira FENS, ela é quem faz as fisioterapias na Elisa, minha filha, ao qual nos inspirou a fazer esse trabalho com tanta propriedade que a gente tenta constantemente. Então, Júlia, muito obrigado por aceitar o convite. É uma honra te receber aqui. Júlia Nogueira, né? Eu acho que é legal, sim, a gente frisar quem é a Júlia. E antes da gente começar esse bate-papo, seguindo aí algumas instruções da Consolidar, uma parceiraça que nós temos lá em São Paulo, meu amigo querido Marcelo. Um abraço, Marcelo, para você, para toda a sua equipe. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Tô aprendendo, hein? Então isso é legal demais, é uma coisa que a gente vai tentar fazer todas as vezes que a gente fizer esse evento, tá? Então, meu nome é Evandro de Castro Simongini, estou como presidente da FENS Digital nesse momento. Tenho 1,91 m de altura, cabelos curtos, cabelos escuros, sou considerado magro, meus 84 quilos. Hoje estou de calça jeans, sapatênis aqui, pode-se dizer assim, marrom, camisa polo, na cor marrom, meio que para o verde. Ao nosso fundo aqui nós temos a logo da FENS, que ela é preta, escrita FENS em amarelo. Ela tem um coração e dentro desse coração temos os decalques de várias mãos, que nesse caso aqui, o nosso foram mãos de verdade, tá? De pessoas que desejaram e voluntariamente decalcaram as suas mãos na cor amarela e azul, que são as cores da FENS. Então, Júlia, pela primeira vez, não sei se você já fez isso, mas sinta-se à vontade, faça a sua audiodescrição para quem está lá do outro lado. Olá, meu nome é Júlia, vou fazer minha audiodescrição. Sou morena, de estatura baixa, tenho 1,56 m, cabelos escuros e cacheados, longos. Estou vestindo uma rasteira, uma calça clara de linho e uma camiseta branca. Estamos sentados os dois numa poltrona que é giratória, tá? Só para que vocês tenham a real ideia de como estamos aqui. Mas vamos lá, sem mais delongas, né, Júlia? Vamos começar esse bate-papo aí que é algo que dentro da FENS nós colocamos com tanto carinho, né? Que é levar essa informação para quem nos assiste lá, principalmente para os pais, para as mães de pessoas atípicas, né? E, Júlia, usando o exemplo meu e da Rafa, eu gostaria que você começasse dizendo o quão importante é a físio para uma criança. E eu digo criança porque com a Elisa você começou com 20 dias de vida, né? 20 dias de vida. E assim, não é normal. Você tem uma gestação, a criança vem ao mundo e segue, claro, com as atenções, mas quem tem a T21 realmente, de fato, precisa de um pouco mais de atenção. Fisioterapia, por exemplo, é uma das atenções que nós nos dedicamos e a Júlia foi quem começou desde o 20º dia de vida da Elisa. Então, assim, Júlia, qual é a importância disso para as crianças com síndrome de Down? A criança com síndrome de Down, ela apresenta diversos fatores que faz com que ela precise de um pouco mais de estímulo, né? No caso da trissomia 21, a criança tem a hipotonia, acaba tendo um atraso no desenvolvimento motor em decorrência desses sintomas, porque a hipotonia é um sintoma, não é uma doença nem nada do tipo. Só fazendo uma paradinha, Júlia, o que é hipotonia? A hipotonia, a gente tem um estado de tônus, que é uma contração muscular que a gente faz inconscientemente. Por exemplo, eu estou sentada aqui e o meu corpo está fazendo a manutenção da minha postura sem que eu esteja mandando esse comando, vamos dizer assim, para essa musculatura. Então, as minhas costas estão bem posicionadas, eu não estou descansando, eu não estou relaxada. Então, quando a gente está em um estado de relaxamento, a hipotonia faz a manutenção. A hipotonia não, o tônus faz a manutenção dessa musculatura para nós. Quem tem hipotonia tem essa musculatura mais flácida e tem um pouco mais de dificuldade de fazer essa manutenção postural. Tá, então peraí, você está me dizendo que todos nós temos esse grau, pode dizer assim, desse tônus
Ou seja, temos esse tônus que pode nos levar a entrar num estado de hipotonia. Por exemplo, né, a gente discutindo um pouquinho antes de começar aqui, esse fato desse relaxamento que você mesmo citou, que é o caso de repente a gente estar se acomodando aqui e ficar numa postura mais relaxada, Sim. é uma hipotonia. É uma hipotonia, só que ele não é um quadro de hipotonia. Você entrou num estado de relaxamento, mas daqui a pouco o seu corpo já vai te mandar a informação de que você precisa voltar à sua postura, de que aquela musculatura tem que trabalhar, se organizar para manter o tônus muscular da musculatura. Então, quem tem hipotonia tem um baixo estado de tensão dessa musculatura que estaria trabalhando quando a gente está descansando. Mais ou menos assim, relaxado. E então, o que isso atrapalha no desenvolvimento da criança com síndrome de Down ou outras condições associadas? Então, seja uma criança com paralisia cerebral, uma criança com autismo. Porque a criança, ela vai ter mais dificuldade para fazer a manutenção da sua postura. Ela vai precisar recrutar mais força. É uma criança que cansa mais, é uma criança mais molinha. Digamos que é uma criança que vai estar trabalhando sempre contra a gravidade. Você fazer uma atividade contra a gravidade, você vai se cansar mais. Então, é um trabalho que para essa criança vai exigir mais esforço. Quando se trata de um bebê, logo nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses, isso aparece mais gritante, porque quando a gente pega aquele bebê, é aquele bebê mais molinho, é aquele bebê que tem dificuldade de sustentar o tronco, de sustentar a cabeça. Então, o que a fisioterapia ajuda? Quanto mais cedo a gente começar a fazer os exercícios, a estimular essa criança, mais cedo ela vai adquirir consciência corporal, adquirir força muscular, ela vai mandar informação para o cérebro dela que ela tem aquela musculatura, que ela tem essa ação no corpo dela e que o corpo dela consegue fazer a manutenção. Quanto mais novo o bebê e quanto mais novo o bebê começa, mais preparado o seu cérebro está para receber informação. É um momento que o cérebro está cheio de neurônio trabalhando. Então, quanto mais informação, mais registro ela vai ter de que o corpo dela funciona daquele jeito. Então, se eu colocar um movimento, a cabeça dela vai registrar aquilo, ficou salvo ali na cabecinha dele, que existe esse movimento e que eu posso chegar nesse movimento. É como se a gente estivesse construindo dentro desse bebê informações que ele vai usar ao longo da vida. Isso do 0 a 2 anos é o momento que a criança mais está pronta para receber informação sensorial e transformar isso no seu cérebro em memória muscular, memória motora. Agora, Júlia, me fala uma coisa. De 0 a 2 anos, uma criança que não tem trissomia do cromossomo 21, ela consegue esses estímulos de forma natural com os pais. Brincando, né? Livremente. Indo para o chão, né, Júlia? Que a gente sabe que isso ajuda demais. Criança, o fato de ir para o chão já é um estímulo, né? Sim, é onde ela vai explorar toda a sua performance motora, eu gosto de falar, porque é quando ela vai ficar mais à vontade, onde ela vai ter mais espaço para construir um movimento, para buscar algo. Uma criança, quando a gente coloca de barriga para baixo no chão, ela vai querer achar força para ir buscar algo que ela quer. E isso já está dentro da estimulação. A gente está dando ali a oportunidade dela experimentar, conhecer, explorar o movimento dela. Isso é muito importante. Já a criança com a trissomia do cromossomo 21, a orientação é que comece a físio o mais cedo possível, justamente por conta da hipotonia, ou não só a hipotonia, porque o que eu estou entendendo é que uma criança típica, ela vai evoluir de forma natural. Uma criança atípica, ela precisa desses estímulos, né? Principalmente até os 2 anos de vida. Isso. A criança típica, explorando naturalmente seu movimento, ela vai chegar no resultado dentro de um tempo X. Ela tem aquele período para ter seu marco do desenvolvimento. Mas a criança típica, ela vai precisar de um empurrãozinho. Então, ela vai precisar de uma ajuda. Porque o que acontece? A gente falou da hipotonia. A hipotonia, o que vai acontecer? Como se ela atrasasse o desenvolvimento motor.
Porque é uma criança que vai se cansar mais, é uma criança que vai ficar mais molinha. Então, a fisioterapia entra trazendo brinquedo, movimento, estimulando a próxima etapa dela, para que ela consiga passar o mais rápido possível por esses marcos do desenvolvimento. Porque a hipotonia, deixando ela mais molinha, ela vai precisar que tenha uma ferramenta que desperte o movimento nela, porque ela não vai conseguir fazer a manutenção desse tônus sozinha. E o que vai fazer a manutenção do tônus dela? Movimento. Então a gente põe o movimento, a gente estimula que ela faça o movimento mesmo antes dela fazer. Então por que a gente associa sempre a fisioterapia a uma bola de pilates, a uma criança de bruços, a uma profissional mexendo ela ali? Porque ali a gente está pondo movimento. Eu estou despertando ela ali a um movimento que ela vai fazer no futuro. Então, se ela está de barriga para baixo e eu estou virando ela para frente e para trás, eu trago ela para cá, ela faz descarga de peso, apoia o pezinho no chão. Eu empurro ela para frente, ela põe a mão para frente. A gente dá uma informação para ela de proteção, de reflexo, que se rolar a bola para frente, ela tem que pôr a mão para se defender do chão. Então, é como se a gente estivesse construindo o movimento, colocando uma informação de um movimento dentro do cérebro dela que ela vai usar no futuro. É legal ouvir a Júlia falar dessa forma, com toda essa clareza, essas etapas, porque acaba meio que fazendo uma retrospectiva aqui na minha cabeça, né? Nós passamos por tudo A gente isso, falou muito, então, né? com toda a modéstia, eu sempre fui muito participativo, né, Júlia? Sim. Sempre gostei de estar presente ali, olhando, tentando não atrapalhar, mas entendo que às vezes até atrapalhando um pouquinho ali, pai, né? Não tem jeito. A gente sempre deixa muita tarefa de casa, né, Ivan? Exatamente, isso também é muito importante. Mas eu tô relembrando aqui os momentos da Júlia com a bola, e é engraçado, né? Engraçado não, importante, porque vai passando, né, Júlia? Etapa por etapa, etapa por etapa, e a gente começa a entender que realmente faz muito sentido. Então, a primeira dica que eu quero deixar para vocês aqui que estão nos assistindo é justamente isso. Se tiverem condições, consultem um profissional de fisioterapia para auxiliá-los, deixar a informação com propriedade, deixar a liçãozinha de casa, façam a lição de casa que ele vai deixar. Isso faz uma diferença imensa, imensa, né? Ainda hoje, né, Júlia? A gente deu uma olhadinha na Elisa lá, ela já está começando a sentar sozinha. Minha filha Elisa, ela tem 1 ano e 4 meses, né? Passamos por um período de férias aí, chegamos agora. E aí foi, creio que até uma surpresa para a Júlia, né? Eu fiz questão de falar para a Júlia que ela está sentando e tal. E é muito legal, porque a cada etapa você vai vendo o resultado disso. Como pai, é uma satisfação imensa. Então você fala, poxa, vale a pena, tá? Então por isso que a gente, falando em nome da FENS, a gente fez questão de convidar a Júlia para primeiro levar essa informação para vocês. A Júlia, como uma parceira da fundação, a gente tem ela aqui à disposição, tá? Então se vocês tiverem alguma dúvida, de repente até com alguma consulta, né, Júlia? Pode-se dizer assim, ela está aqui à disposição. Pode mandar mensagem para a gente vai encaminhar para ela. Tenho certeza que ela vai atender com o maior carinho do mundo, tá? A Júlia é uma parceirona querida nossa aqui. Pelo que a gente já entendeu, ela não mede esforços para nos atender, tá? Júlia, vamos entrar num ponto que faz também uma diferença bastante que nós passamos, tá? Daqui a pouco eu vou te pedir algumas informações que nós ainda não passamos, mas no dia a dia a gente tem alguns probleminhas, por exemplo, gripe, aqui onde a gente está é muito frio, e aí foge um pouco da fisioterapia, vou falar assim, Motora. fortalece, motora, né? E entra, talvez, na necessidade de uma fisio respiratória. É assim que fala, uma fisioterapia respiratória. E nós passamos por isso, né, Júlia? Passamos. Então, como é que é com a criança que tem... É diferente? É a mesma coisa? É a mesma coisa, mas na hora do manejo, daí é com o profissional, talvez exija algum cuidado diferenciado. Qualquer criança pode ter um resfriado, ficar congestionada, ficar com um acúmulo de secreção, com o peitinho cheio, e a fisioterapia poderia ajudar. A diferença de uma criança atípica, no caso da Elisa, ela tem hipotonia. A hipotonia, ela não é seletiva, ela não vai ser só no braço, nas costas, na mão. Por dentro do nosso corpo isso também acontece. Então, pode ser que seja mais difícil para essa criança ter o estímulo da tosse,
fazer a manutenção da sua respiração. Então, a fisioterapia respiratória vai ajudar nesse momento, ajudar com que ela tenha uma higiene brônquica mais eficiente, para sarar mais rápido e sofrer menos com a gripe, resfriados, com a função respiratória no geral. Também a gente tem a parte orofacial, mas eu acho que com o tempo a fono vai vir conversar também com vocês sobre isso. Sim. Que aliás, vocês já têm a fono e ela já esclarece. Então, existe uma flacidez também na musculatura orofacial, então uma dificuldade às vezes de fungar, de escarrar. Já é pequenininho. Já é um narizinho muito pequenininho, então eu acho que exige também uma atenção maior, mas comparando a uma criança típica, não tem uma diferença na necessidade da fisioterapia respiratória, mas sim, às vezes, um manejo diferenciado, mas isso voltado para o profissional. Que, de fato, né, a criança atípica requer uma atenção Sim. um pouco diferenciada, como você mesmo disse, né? Júlia, agora vamos lá. Elisa, 1 ano e 4 meses. Né? Eu estou dando bastante exemplo da minha filha porque é o que eu estou vivendo, né? O que ainda esperamos pelos próximos anos aí pela frente voltado a físio, uma criança atípica? Hoje mesmo a gente entrou no assunto que a Elisa está sentando sozinha, sem apoio. Vou voltar um pouquinho no desenvolvimento típico. No desenvolvimento típico, essa idade a criança já está começando a andar livremente, andando, né? Ou até andando. Estou com 1 ano e 1 mês. Ou até andando. Então, como a gente tem esse atraso no desenvolvimento motor, a gente pensa agora a gente falou do chão. Agora a gente está querendo começar que a Elisa suba um pouquinho o olhar dela, para ela mudar a perspectiva. Então a gente vai estimular ela com atividades mais altas e assim gradualmente. É o que eu falei no começo, a gente constrói esse movimento. E ao longo da vida a gente vai continuar construindo isso. Então a atenção da fisioterapia vai ser sempre voltada à manutenção da postura, à manutenção da musculatura, para que a Elisa consiga ter a melhor performance motora possível, o mais rápido possível. Eu já comentei com a Rafa, com o Evandro e outras vezes, a gente não tem como pôr uma data, mas em cada etapa da Elisa, porque vai muito da gente sentir o dia a dia dela, que hoje ela está pronta para isso, hoje a gente já pode colocar uma informação nova. Sim, agora olha que interessante, como pai, como mãe, eu converso muito isso com a Rafa, tá? E a gente tenta se desprender dessa questão de datas, porque, de fato, o mundo convencional, ele requer esses protocolos, né? E olha que interessante, eu faço essa analogia e ela me traz, assim, respostas magníficas. Eu fui uma pessoa que, na minha infância, eu perdi 2 anos de estudo. E hoje, claro que eu não gostaria de ter perdido, mas se eu falar para você que não faz diferença, de fato não faz diferença esses 2 anos que eu perdi, entendeu? Agora, pais, mães de crianças atípicas, não se preocupem com esse protocolo, com esse rótulo que colocam de tempo. Ah, seu filho tem que andar, porque inclusive eu citei, né? A minha primeira filha andou por 1 ano e 1 mês. Sim. Agora, eu escutei numa outra consulta da Elisa que crianças com T21 andam em média com 2 anos. Mas assim, em média. Em média. Pode ser que ande antes ou depois. Né? E tá tudo certo, né, Júlia? Eu acho que isso é importante, pais, vocês terem essa noção. Não existe manual. Não. Né? Não existe um protocolo, embora no mundo convencional aí exista, né? Então, assim, se desprendam disso, porque isso pode ser algo que dê um alívio muito, muito grande para vocês, para nós, né? Pode-se dizer assim. Então, é um exercício que eu faço constantemente com a minha esposa, para que a gente não entre nessa esfera de comparação. Ou mesmo angústia, né? Porque é uma ansiedade, é uma espera muito grande, né? Trabalhando com pais, mães atípicos, de rotina ter essa dúvida. Quando vai andar? Quando vai falar? Quando vai sentar?
Tem o seu ritmo? Tem, mas eu acho que é importante a gente colocar na nossa cabeça. A gente está dando informação para a Elisa, dando informação para a criança no atendimento, para que ela consiga fazer isso o mais breve possível, no tempo dela. E esse é o tempo. Mas a gente já está estimulando. A gente já está fazendo ela fazer a descarga de peso, pensando lá no futuro, porque ela vai usar essa informação quando chegar o momento. E por outro lado, isso é tão legal, porque a gente começa a vivenciar, a prestigiar cada pequena evolução do quadro dela aí. A Elisa, só pegando a deixa da fono lá, esses dias ela soltou um grito. E eu, vira e mexe, eu tô querendo fazer com que ela faça esse grito de novo, porque um grito para uma criança com trissomia, né, é uma vitória, né, é uma conquista. E aí vai, a gente até gravou, depois mandamos lá para fono e tal. E assim, Então assim, vibrem com eles cada conquista, mesmo que pequena, porque é uma conquista, né? E é um desafio que foi vencido. Então são etapas, né, Júlia, que a gente vai passando, vai avançando e a gente vê que o resultado vem. A diferença realmente é quando, mas que vem. Vem. Ô, Júlia, a gente escuta falar muito, e isso é uma dúvida minha mesmo, tá? Natação, o hipismo, o que a gente fala? Lembrando sempre que a Júlia está citando aqui, e me corrija se eu falar alguma besteira, Júlia, mas voltado à Elisa, né? Que é um quadro que ela analisou, e que cada criança tem o seu quadro, né? Inclusive, cada profissional faz avaliação para seguir um tratamento. Mas o que é que a gente entende, por exemplo, da natação, no teu caso? Com esse calor que está fazendo agora também, né, gente? A necessidade de achar uma recreação, buscar uma atividade também que vai estar estimulando. A Elisa veio a questão da natação. Não estou falando que eu não gosto, mas a natação, para uma criança que tem hipotonia, vamos falar de uma hipotonia severa, não é o caso da Elisa. Eu não vejo que seja uma boa indicação. Por quê? Porque essa criança, a água, ela vai deixar mais relaxada. Mas, no caso da Elisa hoje, no que ela está apresentando hoje pra gente, que ela já se arrasta, ela senta, ela vira, ela pivoteia, faz assim de alta. Brincadeiras na água como utilizando o recurso certo, um tapete, uma boia, um espaguete, é interessante, porque ela vai estar fazendo descarga de peso, ela vai estar colocando força, ela vai conseguir trabalhar estabilização de tronco, fortalecer tronco. Mas para uma criança, talvez em um estágio anterior da Elisa, uma criança mais nova, um bebê que está começando agora na estimulação precoce, daí é importante ver direitinho com o profissional que a criança está acompanhando, com o médico, os pais, se realmente é indicado. Às vezes, futuramente, é um bom recurso, e é um recurso diferente, que sai do convencional, que é sempre brincar no chão, fazer a fisioterapia de todo dia. Então, é um bom recurso a se explorar, mas dependendo de cada criança. Ou seja, como recreação é bem-vindo. Não, como estimulação também. Estimulação. A brincadeira, por si só, ela é uma ferramenta de estimulação. A gente consegue estimular uma criança brincando. Na fisioterapia eu faço isso. Eu sento, eu brinco com a criança, mas a gente coloca lógica e coloca uma construção dentro desse brincar. Então, dentro da água também é possível estimular. Mas, vamos colocar as crianças como crianças. Vamos para a piscina, vamos brincar. De acordo com a orientação. De acordo com a orientação do profissional. Maravilha. Me fala um pouquinho também sobre a ecoterapia. A ecoterapia, a indicação clínica dela para crianças com síndrome de Down é depois dos 3 anos. Mas ainda assim é algo importante para passar com o médico, com o pediatra, o neuropediatra que a criança acompanha, a fisioterapia, para ter essa liberação. Porque a gente está falando muito da hipotonia, falando muito da força muscular. Então, para a ecoterapia, a gente precisa que a criança tenha mais estrutura, mais estabilização de tronco para entrar com esse recurso terapêutico. Firmeza, mais firmeza, mais postura, até por questões osteoarticulares. Então, a estabilização do tronco, da cervical, dos ossos, das vértebras ali da cervical. Porque assim, né,
a gente escuta muito, né? Falando da relação da ecoterapia com a trissomia, Com a trissomia. né? Mas tem, então, pelo que você está dizendo, o tempo correto O de tempo começar. correto. Tá? Isso também é uma informação muito importante. Então, ali depois dos 3 anos, esperar a criança passar por todo o marco do desenvolvimento, tá bem estruturada nas questões motoras para ir para a eco. Ou seja, né, existe aí, então, uma data que está Sim. pré-definida, mas vale a pena novamente voltar e ouvir o profissional que está fazendo o atendimento e dizer, ó, podemos então avançar para a ecoterapia, que é muito bem-vinda, né? Muito bem-vindo. Mas, tem essa data, mas isso não descarta que você já possa levar a criança para fazer um carinho no cavalo, Gente, só para ter um contato com o que a Júlia está cavalo. falando, a gente fez com a Elisa, eu dou como sugestão, façam, levem a sua criança para ter esse contato com o cavalo. É incrível a relação que eles criam, tá? É incrível. Então, assim, tendo a oportunidade, façam isso. Vocês vão ver que vai ajudar muito. Vai. E lá na frente, quando a Elisa for para a ecoterapia, ela já vai conhecer o cavalo, ela já vai saber como ela se sente, ela vai ter segurança com o animal para ir para essa prática terapêutica. Júlia, agora eu acho que a gente tem alguma informação assim que você consideraria para a gente já partir praticamente para um encerramento? Eu acho que a informação é buscar informação, Evandro. Buscar informação adequada é o que você falou, a gente nunca está preparado para o desenvolvimento atípico, a gente está preparado para a criança típica. Então, quando vem a notícia, é importante a gente buscar informação, se sentir seguro, para conseguir conduzir essa criança dentro do seu desenvolvimento. E acho que o profissional, tanto fono, físio, TO, os médicos, eles têm esse papel também. Ajudar os pais a entenderem por onde eles vão passar, que caminho eles vão traçar. E aí você entrou na minha última pergunta, que seria o que te trouxe aqui na FENS, né? Que é justamente o objetivo da FENS, levar essa informação. Que é isso que a gente está tentando fazer, né? Então, eu acredito que seja isso. Essa informação, talvez as pessoas não consigam com facilidade, né? E o foco da FENS é justamente levar a informação para os pais, para as crianças, já numa idade mais avançada, tá? E sanar algumas perguntas em todos os sentidos, que foi algo que eu e a Rafa nós tivemos realmente muita dificuldade no início. Então aqui, Júlia, até fica uma questão de gratidão aí por você poder prontamente nos atender com 20 dias de vida da Elisa, achou uma vaguinha na sua agenda que não é fácil, a gente sabe disso. E eu volto a dizer, a minha gratidão por isso daí, e principalmente em nome da FENS aqui, a gratidão por você poder fazer parte com a gente, tá? Então, acreditem, não é a primeira vez e não será a última. A Júlia ainda vai voltar com a gente aqui com novos assuntos, né? Até porque tem muita coisa, né, Júlia? Tem pra gente falar, muita bastante coisa. Então, Júlia, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em levar essa informação com propriedade para quem está nos assistindo. E aqui, pessoal, a gente vai encerrando esse quadro com a Júlia, né? E ao qual eu quero deixar à disposição de todos vocês nosso link na bio para vocês saberem um pouco mais sobre FENS, um pouco mais sobre todos os projetos que estão inseridos na FENS. Júlia, o seu contato eu posso deixar direto aqui com a FENS? Pode deixar. Então, quem quiser realmente saber um pouco mais sobre a Júlia, a gente também recebe as mensagens no link que está lá na nossa bio, ou através das mensagens que vocês podem digitar abaixo, como propriamente dita, né? Uma mensagem mesmo. Iremos responder todos vocês. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.